agora a gente vai avançar na teoria falando de superfícies reais. Se uma superfície emite radiação, ela também intercepta a radiação. Nessa segunda parte da aula, e para finalizar, a gente vai falar da radiação incidente, que a gente já aprendeu aqui, que ela chama irradiação, e ela é denominada pela letra G. Vamos lá? Falando da irradiação, o que a gente tem é que para um meio semitransparente, como eu estou esquematizando aqui nesse slide, se eu tenho uma irradiação incidente espectral, então G lambda, essa irradiação ela pode ser absorvida, então é um G lambda abs, ela pode ser refletida, G lambda ref, e ela pode ser transmitida. Só existe transmissão para materiais semitransparentes. Se o meio for um meio opaco, ou seja, ele não permite a transmissão da radiação, o G lambda TR, que é o da transmissão, ele é zero, tá? Então, mas no meio semitransparente acontece também a transmissão. Então, o seu G lambda é a soma do que foi absorvido, mais o que foi refletido, mais o que foi transmitido. Sabendo isso, a gente começa a falar das propriedades. Então, dentro das propriedades da radiação, a gente já aprendeu a emissividade, que depende da superfície emissora. Agora a gente vai falar de absortividade, reflectividade e transmissividade, que são propriedades da superfície, mas que dependem da radiação incidente sobre essa superfície, ou do que a gente chama de irradiação. Então, a absortividade ela também pode ser espectral direcional. A gente está falando primeiro da absorção. Ela pode ser espectral direcional, ela pode ser direcional, ela pode ser total e ela pode ser hemisférica espectral. Da mesma forma que a gente entendeu lá a emissividade, vai acontecer aqui. Então, a absortividade é denominada por alfa. Se ela for direcional espectral, alfa, lambda, teta, né? Então, significa que ela depende de lambda, teta e φ. A razão aqui é a intensidade da radiação absorvida sobre a irradiação total. Então, I lambda I abs dividido por I lambda I. Da mesma forma que a gente aprendeu lá na emissividade. Só que aqui é uma parcela sobre o todo. A absortividade hemisférica total é a relação entre a irradiação espectral. Irradiação espectral absorvida sobre a irradiação espectral total, que é dada pela integral dupla de alfa lambda teta, I lambda, cosseno teta, seno teta, d teta, d φ, e aqui só o I lambda total, porque é a irradiação total. A absortividade total é dada pela irradiação absorvida total dividido pela irradiação total, que aí já entra a integral de 0 a infinito G lambda d lambda, e aqui no numerador 0 a infinito alfa lambda G lambda d lambda. Não confundam, é muito parecido, mas aqui a gente está falando tudo em função de G, e lá no primeiro momento da matéria, quando a gente estudou a emissividade, era em função da superfície. Aqui é em função da irradiação incidente. A reflectividade direcional espectral, então, por sua vez, é o ρ lambda teta, porque é direcional espectral, e ela é definida pela relação entre intensidade de radiação incidente refletida pela intensidade de radiação incidente. Relação entre o I lambda I ref e o I lambda I total. Quando a reflexão, a gente pode separar as superfícies em especulares e difusas. Difusas são geralmente as superfícies rugosas. Então, quando ela é especular, o seu raio incidente tem o mesmo ângulo de saída do raio refletido. Quando ela é difusa, você tem um raio incidente que ele é espalhado de forma difusa pelo meio, ou seja, em raios refletidos com a mesma intensidade em todas as direções. Falando de reflectividade ainda, a gente pode falar da reflectividade hemisférica espectral, que é o ρ lambda, que aí é G lambda refletido sobre o G lambda total, dado pelas integrais duplas, ou a hemisférica total, que aí é o G refletido total dividido pelo G total, irradiação, que é o resultado da integral no espectro. Para a transmissividade, mesma coisa, aqui a gente vai mostrar só a transmissividade hemisférica espectral, que é o tau lambda, e a transmissividade total, que é o tau, que é a relação aqui, a integral dupla, e aqui a integral tripla. Algumas considerações especiais, então a gente já aprendeu que o G, né, que a irradiação que incide,
ela é dividida em 3 parcelas diferentes, que é a absorção, é a absorvida, a refletida e a transmitida. Então, o G lambda, que é a irradiação espectral, ela é a soma da irradiação espectral absorvida, mais a irradiação espectral refletida, mais a irradiação espectral transmitida. Se eu divido tudo isso por G lambda, eu tenho a relação entre as propriedades. Então, alfa lambda mais rho lambda mais tau lambda tem que dar igual a 1. Absortividade espectral, reflectividade espectral e transmissividade espectral. O mesmo vale para a variável total. Então, se eu tenho irradiação total, ela é a soma da irradiação absorvida mais a irradiação refletida mais a irradiação transmitida. Se eu divido tudo pela irradiação total, eu tenho que as propriedades da minha superfície, quanto à irradiação, que é alfa, rho e o tau, absortividade total, refletividade total, transmissividade total, somadas, elas têm que dar igual a 1. Se eu tenho meios opacos, e qual é a definição de opaco? É um meio que não permite transmissividade. A maioria dos materiais industriais, eles são opacos. Então, alfa lambda mais rho lambda vai ser igual a 1, porque o meu tau é 0, e o alfa mais rho vai ser igual a 1, porque o meu tau é 0. Aqui o tau espectral e aqui o tau total, que é a transmissividade. Dito isso, tem um exemplo aqui, ó. Então a gente observa materiais que estão espectralmente seletivos, que é o que acontece com o material que é o vidro que cobre a superfície do coletor solar. Ele é espectralmente seletivo. Para comprimentos de ondas menores, que são para temperaturas maiores, ele é altamente transmissivo. Para comprimento de ondas maiores, que está relacionado com temperaturas menores, ele é opaco. Então, ele permite que a radiação solar incida na placa coletora, mas ele não deixa a radiação interna que está aquecendo, aquele calor que está aquecendo os tubos da cânula de cobre, sair para o meio, porque ele se torna opaco em comprimentos de ondas maiores, que é o que a gente está vendo aqui, ó, das características desses materiais citados aqui, que varia de acordo com o comprimento de onda. Então, para comprimentos de ondas menores, e aqui a gente está falando de temperaturas altas, se a gente lembrar sempre que o 0,4 e o 0,6 estão relacionados com o comprimento de onda de luz visível, então o Sol, né, que seria o corpo negro a 5.800 Kelvin, aqui está contida a radiação de temperaturas maiores. E aqui radiação de temperaturas mais amenas, que são as temperaturas ambiente, por exemplo. Então, na temperatura ambiente, esses materiais eles não transmitem, eles são opacos. Nas temperaturas altas, eles são transparentes e praticamente não absorvem, não refletem. Então, são materiais espectralmente seletivos. Vamos fazer o exercício para entender essa segunda parte da matéria? Então, vamos lá. A absortividade hemisférica espectral de uma superfície opaca e a irradiação espectral sobre a superfície são mostradas nas figuras a seguir. Então, ele te deu o G lambda e o alfa lambda. Como varia a reflectividade hemisférica espectral com o comprimento de onda? Qual é a absortividade hemisférica total da superfície? Se a superfície estiver a uma temperatura de 500 Kelvin e possuir uma emissividade hemisférica total de 0,8, como a sua temperatura vai variar com essa exposição a essa irradiação? Muitas análises, mas o exercício de aplicação sempre ajuda a gente a entender tudo, todo esse novo que apareceu aqui nessa teoria. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Como varia a reflectividade hemisférica espectral? O que ele falou do nosso material? Ele é opaco. Se ele é opaco, eu não tenho transmissividade. Então, a transmissividade espectral é 0. A reflectividade, por sua vez, vai ser um espelho da absortividade. Porque reflectividade espectral mais absortividade espectral tem que dar 1. Sendo assim, eu vou responder a primeira questão, que é o comportamento do meu ρ alfa, o meu ρ lambda. Né? Eu tenho aqui no gráfico o alfa lambda e aqui em vermelho a minha primeira resposta do exercício, que é o ρ lambda, visto que eu não tenho tau, beleza? Segunda pergunta, qual a absortividade hemisférica total da superfície? Então, eu tenho que calcular o alfa lambda. Alfa lambda, trouxe os gráficos para cá para a gente continuar o exercício. Alfa lambda é dado por irradiação absorvida sobre irradiação total. Eu quero o alfa total. Vai ser integral de 0 a infinito, alfa lambda, G lambda, D lambda,
dividido por zero ao infinito de G lambda de lambda. Então, para calcular o alfa total, não é área abaixo da curva, né? Porque a relação é alfa vezes G dividido por G. Então, eu preciso calcular associando esses dois gráficos aqui, ó. Então, eu vou separar as integrais, vou de 2 a 6. Por quê? Porque de 0 a 2 o meu G é nulo. Então, essa integral, uma vezes a outra, já zerou. Então, eu vou de 2 a 6, de 6 a 8 e de 8 a 16, que é o que eu estou vendo aqui, ó. De 16 para frente, a minha G, ou a irradiação sobre a superfície, é nula. Então, não preciso também ir até infinito aqui. Separando, a gente vai ver que eu tenho momentos onde eu calculo, né, o meu alfa, ele é constante. Então, 0,2 saiu aqui para fora. O meu G é dado por essa área abaixo da curva aqui, ó. No segundo termo, o meu G é constante, então ele foi para fora da integral. E eu vou ter que integrar o alfa lambda, que é dado por essa reta aqui, a área abaixo da curva, a área do triângulo. No último pedaço, onde o meu alfa é 1, o meu G é representado por esse triângulo aqui. Na verdade, um triângulo não, ele vai ser um trapézio, né? Porque eu estou de 8 a 16, então vai ser esse trapézio, a área abaixo da curva. Você pode fazer retângulo mais triângulo, etc. Lembra lá do seu cálculo. E no denominador eu estou integrando só o G nesses intervalos aqui de integração. Substituindo os valores, eu encontro um alfa de 0,76. Definido o meu alfa total, se eu quiser eu posso definir a refletividade total também, que é 1 menos isso aqui. Mas ele não pediu, então a segunda pergunta é: se eu tenho uma superfície inicialmente a 500 Kelvin e essa superfície possui uma emissividade hemisférica total de 0,8, como a sua temperatura vai variar com a exposição à radiação? Então agora eu sei que eu tenho uma superfície emitindo radiação e ao mesmo tempo ela está recebendo uma irradiação. O que eu quero calcular aqui é a taxa líquida. É o seguinte, eu recebo mais radiação, irradiação de fora, ou eu emito mais? E nesse balanço, a superfície está aquecendo ou ela está resfriando? É o que a gente vai fazer agora e chama taxa líquida de radiação. Então, eu tenho aqui minha superfície, ela emite, que é o meu poder emissivo, o E, e ela recebe irradiação. Essa irradiação, parte é refletida, então não contribui para a variação da energia interna da minha superfície, e parte é absorvida. Eu estou interessada no que é absorvido. Se eu fizer o balanço aqui nessa superfície, ó, eu tenho que a taxa líquida, ou fluxo líquido de radiação, é G, porque aqui tudo é watts por metro quadrado, então estou falando de fluxo. Se fosse vezes a área, seria a taxa. G menos o que saiu, que é a reflexão da radiação, menos o poder emissivo. Só que eu sei que G menos ρg vai dar αg. Então, alfa eu já conheço, vou trabalhar com αg menos poder emissivo da minha superfície. A taxa, o fluxo de calor líquido é dado por αg menos epsilon sigma até a quarta. Então, a gente já aprendeu a calcular poder emissivo da superfície em função do poder emissivo do corpo negro, que é o sigma até a quarta. Substituindo os valores na equação, eu acho aqui um fluxo líquido de 965 watts por metro quadrado. Significa que a temperatura aumenta com o tempo. Por quê, Priscila? 965 watts por metro quadrado positivo. Então, eu tenho mais energia sendo absorvida do que sendo emitida. Então, nesse balanço, né, eu estou recebendo mais calor do ambiente externo, então minha temperatura está aumentando com o tempo. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo? Segundo, então eu tenho a cobertura de vidro solar da placa plana, possui um baixo teor de ferro e sua transmissividade espectral pode ser aproximada pela distribuição a seguir. Então a gente tem um gráfico do tau, então é um material que tem transmissividade, ele é espectralmente seletivo. Qual a transmissividade total da cobertura de vidro para a radiação solar? Sulsa, né? Então se eu tenho o gráfico da transmissividade, eu sei a expressão para calcular a transmissividade total. E agora uma coisa muito importante dentro da teoria da radiação, né? Ele quer saber a transmissividade para a radiação solar. Então, para a radiação solar, ele quer que esse G, essa irradiação espectral, seja equivalente à irradiação que vem do Sol para a placa. A gente aprendeu que a irradiação solar é equivalente ao poder emissivo de um corpo negro a 5.800 Kelvin. Sendo assim, eu posso substituir esse G pelo poder emissivo espectral do corpo negro a 5.800.
Fazendo isso, eu tenho essa expressão para calcular o tal. E aí, olha que beleza. Eu vou ter que abrir, né, em intervalos de integração, porque, por exemplo, ele vai ser integrado aqui desse comprimento de onda até esse, que é o 0,3, 2,5. Para o restante, ele é zero, ele é nulo. Então, quando eu estabelecer esse intervalo de integração aqui, ó, né, que é 0,9 o valor do tal, então ele veio para fora porque ele é constante, eu tenho lambda 1 a lambda 2, poder emissivo do corpo negro, dividido por poder emissivo total do corpo negro nessa temperatura de 5.800 Kelvin, que é equivalente à radiação solar. Então, sempre que envolver radiação solar, você pode, né, estabelecer a relação da irradiação com o poder emissivo do corpo negro a 5.800 Kelvin. O que apareceu aqui para mim agora? Apareceu a banda de emissão, a minha fração. Então, eu posso ir lá na tabela, né? Mas antes de eu ir na tabela, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o lambda T. Então, o lambda T é 0,3 vezes 5.800 e o lambda T é 2,5 vezes 5.800. Esse valor 1.740 está lá na tabela, na faixa que eu tenho aqui, né? Ó, entre 1.600 e 1.800, eu vou ter um valor entre 0,19 e 0,39, que está aqui, ó, 0,033, faz interpolação, você consegue um valor na tabela. E aí, para outra faixa, eu não estou visualizando ali, porque não tem o pedaço da tabela aqui, mas eu tenho a tabela para todos os valores, eu achei um 0,966. A fração, né, esse intervalo de integração aqui, ó, é o lambda 2 menos o lambda 1. Então, para eu calcular o tal, é 0,9 f de 0 ao lambda 2 menos f de 0 ao lambda 1 e achei um tal de 0,84. Beleza? Então, esse material, ele é pouco refletivo e pouco absorvedor. Ele é mais transmissivo, que é realmente o comportamento das placas dos coletores solares. Vamos para frente? Para finalizar essa aula comprida de radiação, porque tem muita coisa nova, muito nome novo, a gente vai falar de lei de Kirchhoff e superfícies cinzentas para terminar de identificar superfícies reais. Vamos falar de lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff, ela aborda um sistema em equilíbrio. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho uma cavidade, então uma área bem grande, e lá dentro eu tenho algumas áreas, né, trocando calor, mas está tudo em equilíbrio térmico. Então, essa situação aqui, todo mundo está na temperatura da cavidade, beleza? Então, quando eu analiso um volume de controle, por exemplo, nessa área 1, eu tenho uma irradiação que chega e a emissão que ela proporciona para o meio. O que eu tenho que saber é que a irradiação que chega é resultado da cavidade. Então, ela é igual ao poder emissivo total do corpo negro na temperatura da cavidade. E a emissão que sai é ε1 vezes poder emissivo do corpo negro nessa mesma temperatura. Se eu desenvolvo essa expressão, e isso aqui está em equilíbrio térmico, o que ela absorve menos do que a superfície emite dá zero. Beleza? Separando isso aqui para os dois lados da equação, eu chego nessa expressão. E1, que está numa temperatura da superfície, e aí E1 é o que a superfície emite, dividido por α1 é igual ao poder emissivo do corpo negro. Esse α1 vezes poder emissivo do corpo negro é esse termo aqui, ó, α1 vezes G. A gente já comentou que o G, que é a irradiação incidente, ela é igual ao poder emissivo do corpo negro nessa temperatura, porque isso aqui configura uma cavidade. Bom, olhando essa expressão aqui, ó, esse numerador é epsilon da superfície 1, ou seja, a emissividade dela vezes poder emissivo do corpo negro na temperatura da superfície, isso é por definição. Se eu substituir, né, para cada um dessas áreas aqui dentro, e aí o que vale para a superfície 1 vale para as outras, porque está tudo em equilíbrio, e igualar aqui com poder emissivo e dividir, se eu divido aqui por poder emissivo, eu tenho uma implicação importante de que a emissividade da superfície vai ser igual à absortividade da superfície. Então, ε1 igual a α1, ε2 igual a α2, ε3 igual a α3. Isso só é possível quando? Nessa situação desenhada pela lei de Kirchhoff. Então, eu tenho irradiação incidente na minha superfície, equivalente à do corpo negro na mesma temperatura da superfície. A gente vai desbravar a lei de Kirchhoff mais um pouquinho. Então, para ter ε igual a alfa, é uma situação muito restritiva. Então, a gente viu que tem que estar em equilíbrio, irradiação igual à emissão, etc.
Mas a gente tem alguns desdobramentos das leis de Kirchhoff, que são situações menos restritivas. Então, para uma superfície ter um epsilon lambda igual a um alfa lambda, eu preciso que a irradiação seja difusa ou a superfície difusa. O que significa alfa lambda ser igual a epsilon lambda? Significa emissividade espectral igual a absortividade espectral. Ou seja, na direção, ela já foi resolvida, no espectro ainda não. Então, para um determinado comprimento de onda, isso é válido. Nesse caso aqui é menos restritivo ainda, porque eu estou afirmando que a emissividade espectral direcional para uma superfície pode ser igual à absortividade espectral direcional. E aí é para um determinado comprimento de onda e para uma determinada direção. Isso é sem restrições e são propriedades da superfície, pode acontecer em uma determinada posição do espectro e da direção. Beleza? E essa aqui seria a situação mais restritiva. Vamos entender quando isso é possível. Então, quando que é válido, né, eu trabalhar com epsilon igual a alfa, porque isso facilita muito a minha vida. Epsilon igual a alfa, quando? A gente tem que começar pela variável direcional espectral, porque isso aqui é possível acontecer, ela é menos restritiva. Se eu tenho epsilon lambda θ igual a alfa lambda θ, agora eu quero estabelecer situações onde eu consigo uma emissividade espectral igual a uma absortividade espectral. Bom, para isso eu já sei que alfa lambda θ é igual a epsilon lambda θ. Então, quando que eu vou conseguir, quando que eu vou poder considerar que a absortividade espectral é igual à emissividade espectral? Quando a irradiação for difusa, ou seja, quando chega na minha superfície em termos de irradiação vem igual de todas as direções, então esse I lambda sai dessa integral. Sendo assim, eu fico com o integral de alfa lambda θ vezes a direção, que é igual a epsilon lambda θ, igualou todo mundo. Na segunda hipótese, é superfície difusa. E aí esses dois aqui não dependem de direção, saem da integral e ficou tudo igual. Para valer a hipótese de Kirchhoff, ou seja, alfa igual a epsilon, que aí eu tenho que validar essa igualdade aqui dessas integrais. Considerando que alfa lambda é igual a epsilon lambda, ou seja, uma das duas hipóteses do slide passado são aceitas, para ter epsilon igual a alfa, a irradiação correspondente à emissão de um corpo negro é a mesma temperatura da superfície. Isso aqui completa a lei de Kirchhoff. Então, se a irradiação for correspondente à emissão de um corpo negro, significa que esse G é igual a esse E do lado de cá. Se epsilon lambda é igual a alfa lambda, igualou todo mundo, epsilon é igual a alfa. Lei de Kirchhoff. E a segunda hipótese é a consideração de superfície cinzenta. O que é a superfície cinzenta? Epsilon lambda e alfa lambda independem de lambda. Então, isso aqui, ó, saiu daqui de dentro. Se saiu daqui de dentro, eu tenho integral igual em cima e embaixo, todo mundo igualou, então epsilon igual a alfa. Beleza, Priscila, então entendi. Se eu tiver a consideração da lei de Kirchhoff no meu sistema, eu consigo um alfa igual a epsilon total. Agora, se eu tiver, além de superfície difusa ou irradiação difusa, uma superfície cinzenta, eu também encontrei um sistema aí onde epsilon é igual a alfa. Mas o que seria essa superfície cinzenta? E é muito... a maioria dos materiais de engenharia tem um comportamento de superfície cinzenta em algum momento. Quando a gente fala de alfa lambda igual a epsilon lambda, independente, né, do comprimento de onda, eu não estou falando disso para todo o espectro. A gente tem que entender que o poder emissivo está numa faixa e a irradiação em outra, porque depende da temperatura, essas duas coisas. Aqui depende da temperatura da superfície e aqui depende da temperatura do que chega na superfície, né, externa. Então, para uma faixa determinada do espectro, essa igualdade, ó, proporciona, né, a superfície ser tratada como superfície cinzenta. Para finalizar isso tudo e tentar convergir o nosso pensamento aqui com tudo que a gente aprendeu, vamos fazer mais um exercício. Nesse exercício, a gente vai considerar agora as hipóteses de lei de Kirchhoff e superfície cinzenta, ou só lei de Kirchhoff. Vamos ver o que o exercício traz para nós. Uma superfície difusa e opaca, com características espectrais mostradas na figura, encontra-se a 500 Kelvin, dentro de um grande forno cuja parede, né, se mantém a 1500 Kelvin. Esse é o gráfico da emissividade espectral da superfície, ele é dado. O que o exercício pede? Emissividade hemisférica total e poder emissivo para a superfície. A gente sabe fazer. Absortividade total, a gente precisa analisar.
E essa superfície é mantida no forno até que seja atingido o regime estacionário. Determine a absortividade e a emissividade dessa superfície. Vamos começar. Então, se ele me deu o gráfico de emissividade espectral da superfície, calcular a emissividade total e poder emissivo da superfície é tranquilo, a gente já aprendeu. Então, eu vou resolver, né? Primeiro analiso as temperaturas. Temperatura da superfície, 500 Kelvin. Temperatura do forno, 1500 Kelvin. Para calcular a emissividade total, é poder emissivo da superfície sobre o poder emissivo do corpo negro. Então, aqui a gente vai separar, né? Para calcular o epsilon, eu separo os intervalos de integração. Se a gente verificar aqui, ó, ele tem um valor constante de 0,4, que vai de 0 a 4 microns. E depois de 4 para frente, até infinito, ele assume o valor de 0,8. Vou fazer esses dois intervalos de integração e vou achar na minha tabela os valores da fração da banda de emissão. Eu tenho que achar o valor para a posição 4 microns. Então, eu tenho que na minha tabela com o valor 4 vezes 500, que é a temperatura da superfície. Eu achei 2000 micron Kelvin. Eu vou na minha tabela e eu encontro o valor para 2000 micron Kelvin de 0,066728. Substituindo esse valor na minha equação, por que aqui é 1 menos a fração? Porque eu fui até infinito. Então, eu vou fazer de infinito sobre infinito, que deu 1. 1 menos o que sobrou aqui, que é o intervalo de 4 microns. Então, substituí todo mundo e encontrei uma emissividade total de 0,773. Poder emissivo é dado pela expressão emissividade, poder emissivo da superfície, dividido pelo poder emissivo do corpo negro. Substituindo por σT², na temperatura da superfície, sabendo a constante de Stefan-Boltzmann, eu achei aqui um poder emissivo dessa superfície de 2.739,3 watts por metro quadrado. Então, como eu falei, essa primeira parte a gente sabe, a gente já fez algumas vezes aqui durante a aula hoje. A segunda parte, ele quer a absortividade total. E aí, a única coisa que ele nos deu foi o gráfico da emissividade espectral. Vamos começar as análises. Então, para calcular a absortividade total, é a integral de 0 a infinito, alfa lambda g lambda d lambda, dividido por 0 a infinito g lambda d lambda. Algumas considerações, né? O forno, ele representa uma área muito grande perto da superfície. Quase sempre que a gente vê um forno, ele tem um comportamento de um corpo negro, porque ele se aproxima ao comportamento da cavidade. Então, o forno tem uma temperatura... o que você precisa entender é o seguinte, aquela superfície lá dentro, ela não é capaz de alterar a temperatura do forno. O forno é que vai influenciar na temperatura dela. Então, o forno é um grande ambiente isotérmico, que a irradiação dele depende dele. A influência da superfície lá dentro não vai alterar a irradiação dele. Então, ele se comporta como um corpo negro. Sendo assim, eu resolvi alguma coisa aqui. Eu já sei que a irradiação espectral é equivalente à emissão de um corpo negro a 1500 Kelvin, porque eu posso considerar essa situação de cavidade. A superfície é difusa. O que significa a superfície difusa? Por que eu fiquei feliz? Porque se a superfície for difusa, a gente aprendeu que alfa lambda é igual a epsilon lambda. Está falado lá na lei de Kirchhoff, na opção menos restritiva. Então, a superfície sendo difusa, eu tenho que a epsilon lambda θ e a alfa lambda θ não dependem de θ. Sendo assim, epsilon lambda é igual a alfa lambda. Maravilha, eu posso voltar feliz para o meu exercício e falar que o meu alfa lambda é igual a esse comportamento aqui, vezes o poder emissivo do corpo negro a 1500 Kelvin. Então, mudou. O que a gente tem que observar? Essa equação é muito parecida com a que a gente fez na letra A, só que aqui a temperatura é do forno e na letra A a temperatura da superfície. Vamos fazer todos os passos, então pego esses 6.000 micron Kelvin, vou lá na tabela, 0,7378 é a fração, volto para calcular meu alfa e eu tenho essa fração da banda de emissão, substituo na minha equação e acho um alfa de 0,5. Olha que legal. Não é válido a hipótese de alfa igual a epsilon, tá? Tá faltando condições para alfa ser igual a epsilon. Nesse caso aqui, alfa é 0,5 e a gente achou um epsilon de 0,77. Última pergunta. Se essa superfície ela se mantém no forno até que seja atingido o regime estacionário, quais serão os valores de epsilon e alfa?
Agora a gente precisa fazer uma análise extra. Bom, ela vai ficar lá até regime estacionário. O que significa regime estacionário? Significa temperatura de equilíbrio, que vai ser a temperatura do forno, 1500 Kelvin. Eu não falei que o forno ele não é afetado pela temperatura da superfície, ele tem uma temperatura constante, é uma cavidade, corpo negro. Então, todo mundo vai chegar nessa temperatura de 1500 Kelvin. Se todo mundo chega nessa temperatura de 1500 Kelvin, eu tenho condição de Kirchhoff. Logo, alfa igual a epsilon e, finalmente, 0,5 para todo mundo. Beleza? Então, essa é a nossa aula de radiação, a primeira, ó, só para mostrar de onde que vem essa hipótese. A gente está, né, exatamente nesse desenho da lei de Kirchhoff, porque a irradiação que chega na superfície é a mesma temperatura que a superfície emite para o meio. Então, a gente convergiu para essa situação de Kirchhoff, por isso que eu posso afirmar que alfa é igual a epsilon. Muito cuidado nessas afirmações. Quase sempre é possível trabalhar com alfa lambda igual a epsilon lambda, porque a gente acha muitos materiais que se comportam com emissão difusa, mas cuidado com essa hipótese de alfa igual a epsilon, que ela é a mais restritiva e ela tem que obedecer todos os critérios para isso acontecer, beleza? Sendo assim, já estou sem voz, precisando de uma água, eu termino essa primeira aula do nosso tópico 5, é a semana 8, nós estamos quase acabando o curso de transferência de calor. O próximo vídeo é sobre trocas radiativas. Aguardo vocês e até lá. Bons estudos!